Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a trabalhar com o tipo de dados string em Python. Bom, o que é o tipo de dados string? É um tipo de dados que você usa para registrar ou para trabalhar com informações de texto, com caracteres de texto e algumas coleções arbitrárias de bytes, conjuntos de bytes que podem ser representados como texto. Tá? Uma string, na verdade, é uma cadeia de caracteres. A própria palavra string em inglês significa cadeia, encadeamento de alguma coisa. Então, uma cadeia de caracteres. Sendo que um caractere é uma letra, um símbolo, um número qualquer que você digita no teclado. Então, no Python especificamente, a string é uma sequência. Tá? Ela é chamada de sequência. Existem vários tipos de objetos no Python que são sequências. A string é uma delas. Tá? Ela é uma coleção de objetos ordenados numa posição específica. Tá? Lembra, assim, um pouquinho o conceito de arrays que existe em outras linguagens. No Python a gente fala muito em sequência. Tá? Então a string é isso, uma sequência de caracteres, basicamente. Como é que eu atribuo uma string a uma variável? Tá? É simples. O nome da variável recebe a string. Só que tem um detalhezinho. Toda string deve estar entre aspas. Então, como é que o Python sabe que você digitou uma string e não um número, por exemplo, ou um comando qualquer? É uma função. Porque você vai colocar entre aspas essa string. Então, as aspas simbolizam para o Python, olha, isso aqui é um texto, tá? Um texto que o usuário está digitando. Trate como cadeia de caracteres, como string. Essa string, essa aspa, ela pode ser dupla ou simples. Tá? Funciona da mesma forma no Python. Legal? Vamos ver lá no Python como é que a gente atribui então um valor a uma variável. Estou aqui no Python, coloquei aqui em cima o editor e aqui embaixo o interpretador para a gente ver o resultado dos comandos. Então, vamos supor uma variável. Eu vou chamar essa variável de variável A. Tá? Então, eu vou atribuir a variável A um valor de uma string, por exemplo, a palavra abacaxi. Veja que eu coloco entre aspas o abacaxi. Tá? Enter abacaxi. Então, eu atribuo o valor abacaxi, que é uma string, uma cadeia de caracteres, legal, a variável A. Se eu mando dar um print na variável A, portanto, escrever o conteúdo da variável A, vamos ver o que acontece aqui no interpretador. Olha lá, abacaxi. Então, ele imprime o conteúdo da variável A. Tá? Eu atribuí uma string de caracteres, entre aspas, a uma variável. Legal? Então, é dessa forma que você atribui os valores. Existe uma operação interessante que permite a você saber o tamanho da string. Já que uma string é uma cadeia de caracteres, existe uma forma de você contar quantos caracteres existe dentro da string. Tá? Essa forma é utilizando uma função chamada len, que aparece aqui. Len. Len é a abreviação do inglês length. Tá? Length. Que significa comprimento em inglês. Então, comprimento da string. Tá? Então, você aplica len, passa como parâmetro para ele ou a própria string, entre aspas, ou a variável, o nome da variável que contém a string, como no meu exemplo aqui. Tá? S recebeu pizza, a palavra pizza. X vai receber o comprimento da variável. E aí eu mandei imprimir o X na tela. Vamos ver lá no Python o funcionamento disso. Então vamos supor que aqui, em vez de abacaxi, eu esteja usando S igual pizza. Tá? E X eu vou usar com a função len para descobrir o comprimento de S. Então X igual a len de S. E mando imprimir o X. Então, vamos rodar. Olha lá, 5. Apareceu o número 5 aqui embaixo. Significa o quê? Que a minha string tem 5 caracteres. E realmente, pizza, 5 caracteres. Legal? Então a função len é muito útil nessa linguagem, na verdade em todas as linguagens que a implementam, porque ela permite descobrir o número de caracteres de uma string e através do número de caracteres da string você consegue implementar uma série de outras operações muito úteis e interessantes. Tá? Bom, vamos ver mais coisas. Uma string
como é uma cadeia de caracteres, eu posso acessar esses caracteres individualmente. Basta que para isso, ao mandar imprimir ou escrever o nome da string, eu passe um outro parâmetro que é o índice do caractere entre colchetes. Então veja, aqui está o nome da variável que contém a string. Eu abri colchetes, passei um número, fechei os colchetes e fechei o parênteses da função. Então esse número que aparece aqui dentro é o índice do caractere. A gente sempre começa a contar da esquerda para a direita a partir do zero. Então o primeiro caractere é o 0, depois 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu mandar imprimir S0, ele vai imprimir o primeiro caractere que está dentro da string armazenada em S. Se eu passo print S3, 3 entre colchetes, ele vai imprimir o terceiro caractere, tá, da variável que está armazenada dentro da string que está armazenada dentro da variável S. Então vamos ver isso funcionando. Mandei imprimir o X. Vamos para o que eu quero imprimir agora. Primeiro caractere. Então eu passo S de 0. Veja que o 0 entre colchetes, porque é o número de índice da cadeia. Tá? Tem a ver com aquele esquema de sequências que eu citei anteriormente, que a gente vai estudar com mais detalhes depois. Então vamos executar o código. Está lá. Apareceu a letra P, porque a letra P é o primeiro caractere. Tá? Vamos tentar o terceiro caractere. Então, S3. Está lá, letra Z. Tá? Então ele imprimiu a letra Z. Veja que interessante. Vamos fazer assim agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar 5 operações print em sequência. E cada uma vai imprimir um caractere que está em uma posição. Opa, 4. Desde a primeira até a última posição. Veja que a última posição é a posição 4. Não a 5. Por quê? Porque a gente começa a contar do 0. Então vamos imprimir isso aqui para ver o que acontece. Olha lá. Pizza na vertical. Legal? Então, você consegue acessar qualquer caractere dentro de uma cadeia de caracteres usando o número de índice deste caractere. Vamos lá então. Existe também uma operação chamada de slicing, que é chamada de fatiamento em português, tá? Que permite, utilizando determinados arranjos de caracteres dentro dos colchetes, retornar conjuntos de caracteres da sua string. Em vez de retornar um caractere só, eu retorno pedaços da string, com 2, 3, 4, 5 caracteres e assim por diante. Tá? Tenho aqui vários exemplos. O primeiro exemplo é print S, eu coloco 2 pontos dentro dos colchetes. Tá? 2 pontos, eles vão retornar a string inteira. Tá? Eles retornam a minha string inteira. Vamos ver. Vamos apagar isso aqui. E dar um print S, abre colchete, 2 pontos, fecha colchete, fecha parêntese. Então vamos ver o que retorna. A string inteira. Então 2 pontos significa retorne todos os caracteres que estão dentro dessa string. Agora, eu poderia fazer assim. Colocar o número 1, 2 pontos, 3. 1, 2 pontos, 3. Isso aqui significa do caractere posição 1 até o caractere posição 3 menos 1. Como assim? Vamos ver. IZ, ele retornou as letras I e Z. O que são as letras I e Z? Bom, a gente sabe que você começa a contar as cadeias de caracteres a partir do número 0. Então o número 1 que aparece aqui não é o primeiro caractere, é o segundo caractere, que no caso é a letra I. E aí ele me instrui a imprimir na tela os caracteres do I até a posição 3. Então 0, 1, 2, 3. A posição 3 seria o segundo Z. Mas a posição 3 não entra no comando. Tá? A posição 3 menos 1 é que vai ser utilizada. Então o número que você coloca aqui dentro, para indicar o final da string, na verdade tem que ser uma unidade maior do que o valor que você quer que apareça na tela. É sempre esse número menos 1 que ele vai pegar. Então, na verdade, o que ele faz aqui? Ele imprime do I até o Z. 2 caracteres. Tá? De 1 até 3, tem um número no meio que é o 2. Então, ele vai imprimir o primeiro, vai imprimir o segundo, e o último, que é o 3, é o delimitador.
o terceiro não será impresso. Legal? Não será utilizado. Se eu colocasse de 1 até 4, 4. Ele imprimiria o I, o Z e o outro Z, mas não o último caractere. I, Z, Z. Se eu mandar de 0 até 4, ele imprime PI, ZZ. PI, ZZ. Legal? Então não esqueça. O primeiro valor é realmente a posição do caractere. O segundo valor é a posição do caractere que vai ser impresso ou utilizado na sua função, menos 1. É sempre o anterior que é utilizado, quando você utiliza o slicing. Tá? A gente pode usar os intervalos abertos também, como por exemplo aqui, coloquei só o segundo caractere e aqui colocamos só o primeiro. Tá? Então o que acontece nesse caso? Se eu deixar sem o primeiro caractere aqui, ele imprime tudo do começo até essa última posição, menos 1. Tá? Então é a mesma coisa que colocar 0. Não colocar nada e colocar 0 é a mesma coisa. Tá? E posso fazer o contrário também. Por exemplo, 2 e tiro o segundo caractere. Aí eu mando imprimir. Ele imprime a partir do caractere 2, 0, 1, 2, que é a terceira posição, até o final da string. Como eu não utilizei o segundo número, que é a posição final para o fatiamento, ele imprime até o final da string. Tá? Então aqui é como se fosse um intervalo aberto. Uma última coisa que você pode fazer com relação ao slicing é utilizar um índice negativo aqui, menos 1. Tá? Se eu utilizar o menos 1, veja que interessante. Existe caractere menos 1? Existe. É o último caractere, veja, a letra A. Então o menos 1 refere-se ao último caractere da string. E o menos 2, o que faz? Veja, uma letra Z. Opa, então o menos 4 deve ser a letra I. Exatamente. Você conta da direita para a esquerda se usar números negativos. Tá? Então você pode usar os índices para acessar caracteres individuais com numeração positiva, contando da esquerda para a direita, normal, ou você pode contar ao contrário usando números negativos. Então esse último caractere é como se fosse o menos 1. Tá? Imagine essa string como se fosse um pedaço de papel com ela escrita, com as pontas unidas, formando um círculo. Então, se você segue no sentido, o valor vai aumentando positivo. Se você segue no sentido inverso, o valor vai diminuindo, fica negativo. Tá? Então, se você vai da esquerda para a direita, o número vai de 0 a x. Se você vem da direita da esquerda, de menos 1 a menos x. Legal? Muito bom. O que mais que a gente pode fazer com as strings? Você pode concatená-las também. Concatenação é um processo muito utilizado em programação que consiste em juntar duas ou mais strings formando uma nova string. Tá? É muito simples. Você usa um caractere de concatenação que é o sinal de mais. Tá? O sinal de mais, quando aplicado com números, efetua uma soma. Quando aplicado em strings, concatena, junta as duas strings. Vamos ver isso em ação, bem simples. Vamos supor que eu quisesse imprimir então essa sequência. S, conteúdo da minha variável, mais a palavra portuguesa, entre aspas. Tá? Não pode esquecer de fechar o parênteses também no final, por conta da função print. Veja que eu coloquei um espaço aqui antes do nome portuguesa, porque o espaço também é um caractere e eu preciso dele para evitar que as duas strings fiquem grudadas. Se você quiser que elas fiquem grudadas, você não coloca o espaço. Tá? Então vamos imprimir, vamos executar esse comando aqui. F5, ok. Olha lá, pizza portuguesa. Juntei as duas strings numa só. Tá? Formei uma nova string. Legal? Então é só utilizar o caractere de concatenação, sinal de mais. Quando o valor da string estiver dentro de uma variável, é só colocar variável mais outra variável. Se você quiser concatenar uma variável com outra string, ou uma string com outra string, aí elas devem estar entre aspas. Tá? Próximo conceito, repetição. Esse é um conceito bem legal. Você consegue repetir uma string na tela diversas vezes usando o caractere de multiplicação. Tá? Então, o caractere de soma concatena as strings, junta.
o caractere de multiplicação, ele repete a string na tela quantas vezes você precisar. Tá? Então vamos testar esse também. Vamos supor que além de pizza português eu quero imprimir print S vezes 6. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir o conteúdo da variável S 6 vezes. Vamos ver? Olha lá. Pizza, 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 pizza. 6 vezes. Legal, né? Ah, mas ficou tudo junto. Eu queria um espaço entre elas. Então você faz assim. Você abre um parêntese, concatena o conteúdo da variável S com um espaço em branco, fecha parêntese e manda multiplicar tudo isso por 6. Aí vou multiplicar a palavra pizza com um espaço concatenado por 6. Vamos ver se funciona? Agora sim, ó, pizza, espaço, pizza, espaço, pizza, espaço, até o final dessa forma. Então esse é o conceito de repetição de strings. Beleza? Muito bom, tem bastante coisa para a gente trabalhar com strings. Um outro conceito é o da imutabilidade. O que significa imutabilidade? Significa que as strings elas são imutáveis. Então, uma vez que você criou uma string, você não tem como alterar essa string mais. Tá? Por exemplo, eu queria a palavra pizza, não tem como trocar as letras da palavra para formar uma nova palavra na mesma string. Tá? Os números e as tuplas, que é uma outra estrutura de dados interessante no Python, também são imutáveis. Então, por exemplo, esse código aqui deve gerar um erro. Tá? Estou acessando a posição 0 da minha string e tentando atribuir a essa posição um novo valor, trocando a letra P pela letra B. Isso não pode ocorrer. Vamos ver se não ocorre mesmo? Então, olha só. Eu vou tentar atribuir a minha variável S, que é a palavra pizza, tá? Uma nova letra. Vou tentar atribuir a letra B. Pode ser a letra B que estava lá no nosso exemplo. Tá? Então, eu coloco as aspas B, e vou indicar em qual posição eu quero colocar esse B. Aí eu uso o colchete e o índice. Pode ser na posição 0, por exemplo. Quero transformar pizza em bitza. Será que funciona? Então vamos executar o comando. Já gerou o erro. Nem preciso colocar o caractere para escrever na tela, porque o erro já foi gerado. Aí ele me diz aqui que o erro está aqui embaixo. Type error, tipo de erro. Um objeto string não suporta atribuição de itens. Então já era. Pizza é pizza e não tem mais como mudar o que está aqui dentro dessa pizza. Agora, eu posso mudar o que está dentro da variável. Tá? Se eu atribuir à variável S como um todo a letra B, o que vai acontecer? Ele vai mudar o conteúdo da variável. Ele vai apagar a palavra pizza e vai substituir por uma outra palavra. Tá? Então, por exemplo, eu vou tentar executar o código S igual a B. E depois eu mando imprimir na tela o conteúdo da variável. Tá? Veja, agora eu não indexei. Eu estou me referindo à variável como um todo. Então, do F5, executo. Opa, faltaram as aspas. Aqueles nome B não está definido. Se é caractere, tem que ter as aspas. Olha aí. Também que ele fala para a gente os erros, né? F5 de novo. Param. Tá lá. Imprimiu a letra B. Agora, dentro da variável... Aliás, eu mandei imprimir a letra B, né? Quero imprimir o S. Esse sim. Vamos lá então de novo, pessoal. Prestar atenção aí. Imprimi o B do mesmo jeito. Então, imprimir o caractere B dentro do print ou a variável S que contém o caractere B, deu no mesmo. Tá? Agora, o interessante é que S continha a palavra pizza. E agora não contém mais. Tá? Eu atribuí um novo valor à variável, substituí o valor que estava lá anteriormente. Tá? Então, a string é imutável. Se eu tento alterar um dos itens da string em si, não consigo. Mas eu consigo alterar a variável, trocando o valor de uma string por outra. Beleza, pessoal? Bastante simples. Então, para encerrar, um teste. Qual comando permite retornar os 3 primeiros caracteres da string Linux? Então, eu tenho essa palavra, Linux. Eu quero retornar os 3 primeiros caracteres, L, I e N. Qual comando que faz isso? Você pode pausar o seu vídeo, ir lá no seu interpretador e tentar fazer. Tá?
Bom, vamos ver a resposta então. Print, para imprimir na tela, nome da variável, assumindo que a palavra Linux esteja dentro da variável S, tá? Como no nosso exemplo, de 0 a 3. Vai imprimir 3 caracteres, o caractere 0, o caractere 1 e o caractere 2. O caractere 3 em si não é impresso, ele é apenas o limite superior aqui desse intervalo. Vamos testar para encerrar. Então, digamos, vamos apagar tudo aqui, digamos que S seja igual a Linux. Vou botar um maiúsculo aqui. Agora eu quero imprimir os 3 primeiros caracteres de S. Então, eu faço a indexação, coloco 0, 2 pontos, 3, fecho o colchete e fecho o parêntese. Legal? Então, vamos executar e ver se aparece Lin aqui embaixo. Lin. Perfeito. Pegamos o caractere 0, 1 e 2 e imprimimos. Tá? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido como usar as strings de forma básica. E na próxima videoaula nós vamos continuar falando de strings. Vamos tratar dos métodos que podem ser aplicados a strings e vamos falar também mais a fundo do comando print. O comando print não faz só isso que você está vendo aqui na tela, ele faz muito mais coisas. Tá legal? Então aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima.